Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Alice. Oi. Pode me tirar uma dúvida? Eu não pude assistir a aula ontem. Uhum. Sobre a área de ocupação ali, tá? Tá. O meu deu dois. Como é que é? Eu tenho um circuito de 1,5 e de 2,5 só, tá? Tá. Um deu 7,06 e outro 10,17. Beleza? Ou eu fiz errado já a conta do Pi? Boa noite. Só calculando, assim, de cabeça não... Ali é Pi vezes diâmetro ao quadrado, né? Por exemplo, né? Isso. O Pi é Dividido aquele por... valor 3,141, né? Isso. Tá. 3 ao quadrado é 9. Dividido por 4, 7,6. Mas esse valor na tabela não tem. Eu achei tão pequeno. Tá, tu considerou os 40% depois? 53%. Tá, parei aí. Tá. Deixa eu abrir Eu aqui. tava, eu cheguei mais cedo um pouquinho hoje, estava revendo a aula de ontem. Tá. O que tu tem é um circuito, né? De 1,5. Aí teu diâmetro Meio externo é 3. de 3, isso. A Isso. área ocupada 7,06. Vou botar aqui, peraí. Eu não entendi aquela taxa, porcentagem de ocupação ali. É a mais? Isso aqui, 7,06. Tá. Foi isso que deu? Isso. Tá. Vou apagar os outros aqui para não confundir. Aí tu usou 53%? É. Tá. Aí a tua área total deu 13 ponto... Eu não consegui chegar nessa área total. E qual é o cálculo dessa área total? Tu vai pegar a área ocupada e dividir por 0,53. Eu não entendi essa parte do vídeo. Tá, não, beleza. Daí pra frente eu me viro. Aí tá, aí esse valor de 13 lá na tabela, Ele vai dar um valor pequeno. Tu pela teria tabela o que... mínimo é 126, né, o mínimo. Tu teria que pegar o de 16 pela tabela, que é o mínimo, né? Só que a É, norma pede no mínimo 20. tá, que é o meia polegada. Isso. Tá, te entendi. Só tinha essa parte do porcento da taxa de ocupação que eu não tinha entendido. Beleza. Tô terminando aqui rapidinho. Tá, pode seguir. Tranquilo. Tá, valeu. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, então, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa última aula, efetivamente, de conteúdo da disciplina, tá? De tópico que vocês vão ter que estar fazendo no trabalho. Então, semana que vem vai ser mais light, tá? Semana que vem já entramos nos últimos ajustes para a entrega do trabalho. Tá? Então, ontem a gente viu a questão do dimensionamento de eletroduto, né? E hoje a gente vai ver a questão da proteção dos circuitos. Tá? Então, uma aula bem básica, né, para a gente fazer o dimensionamento dos nossos dispositivos de proteção. Tá? É uma aula que vai exigir que vocês retomem na tabela do dimensionamento de condutores, do B1, né? Porque vocês vão precisar de uma informação daquela parte, tá? Mas é bem tranquilo de fazer, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer bem tranquilo. Tá? Então, o porquê, né, de se utilizar dispositivos de proteção, então com a ideia de proteger os condutores e os equipamentos, né, de forma automática, antes de provocar qualquer dano aos mesmos, né? Então a gente pode classificar esses dispositivos de proteção em dois grupos, né? Aqueles que são contra sobrecorrentes e aqueles contra choques elétricos. Falando dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente, são equipamentos elétricos que têm como finalidade permitir o controle, conduzir e interromper correntes em condições normais de operação dos circuitos e também interromper as correntes anormais. Então, sempre que tem algum problema na nossa instalação, sempre que tem uma sobrecorrente, vai lá e desarma o nosso dispositivo de proteção. Às vezes nem é tanto um problema, mas se o disjuntor ele tiver mal dimensionado, também vai acontecer dele desarmar, né? Aqui eu até falei numa outra aula, aqui na minha casa, se a gente ligar os dois chuveiros ao mesmo tempo, o disjuntor geral desarma. Por quê? Porque quando se fez a instalação, há muitos anos atrás, se colocou um disjuntor que na época era o suficiente, mas foi se colocando chuveiros mais potentes, né? E acabou que agora ele não está atendendo mais a necessidade, né? Então, acaba que tem que tomar um de cada vez, não dá para ligar os dois ao mesmo tempo. O mesmo acontece se a gente ligar a máquina de secar com algum chuveiro. Tá? E o disjuntor termomagnético é o dispositivo mais utilizado quando a gente está falando de instalação predial de baixa tensão. Então, no caso, é o equipamento, né, o mais utilizado. Falando dele, então, desse disjuntor, ele é um dispositivo mecânico, né, que por longos períodos permanece na condição estável de funcionamento. Então, enquanto na maioria das vezes ele se encontra nessa condição, ele só está ali, tudo está funcionando, né? Mas quando alguma coisa anormal acontece, ele acaba entrando em ação e aí interrompendo as correntes, né? Isso acontece quando a gente vai ter sobrecorrente, vai ter algum problema e aí a gente se faz necessário que ele entre em ação para evitar algum dano maior para o sistema, né? Então, uma forma de proteger a instalação como um todo. E aí ele tem algumas funções básicas, né? A primeira delas, manobra manual. Então, através dele a gente consegue abrir e fechar os circuitos. Podemos dizer que ele opera como um interruptor.
né? Seccionando somente o circuito necessário para uma eventual manutenção ou instalação de novos equipamentos. Então, preciso mexer na rede, vou lá, desarmo o disjuntor, interrompi a passagem de corrente e aí consigo fazer a manutenção, consigo fazer uma instalação sem nenhum risco, né? Outra função é de proteger a fiação ou mesmo os aparelhos, então contra correntes de sobrecarga por meio do seu disparador ou dispositivo térmico, que é efetivamente quando ele atua e protege o sistema como um todo, protege os equipamentos de repente queimar ou ter algum dano, e proteger a fiação contra as correntes de curto-circuito por meio do seu dispositivo disparador ou dispositivo magnético, né? Porque para a gente não ter nenhum problema com a fiação, de repente vir a queimar ou alguma coisa e aí ter um princípio de incêndio ou às vezes até um incêndio. Às vezes a gente vê, tal lugar pegou fogo e aí tu vai ver devido a algum problema na fiação e às vezes sequer tem um esquema de proteção ali para atuar, né? Aí fica difícil combater esse tipo de coisa, principalmente essas casas de pessoas muito pobres, né, que não têm condições, acabam fazendo tudo meio na marra e aí não tem um esquema de proteção, começa a ligar um monte de coisa, às vezes no mesmo ponto, vai colocando um T, outro T, e aí vai ligando, porque não tem muitos pontos de tomada, e aí acaba tendo algum dano. E aí, como que a gente faz o dimensionamento, então, desse dispositivo, desse disjuntor, tá? Como sempre, a gente tem uma NBR, né, que rege esse dimensionamento, uma série de informações, né, 5410. E aí ela vai nos estabelecer principalmente duas condições, que se a gente cumprir essas condições, a gente vai conseguir ter o correto dimensionamento desse dispositivo, né? A primeira dessas condições é que a corrente de projeto ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor, né? E essa, por sua vez, tem que ser menor ou igual que o nosso IZ, tá? Então, depois eu vou explicar o que é cada um desses termos. O IP vocês já têm, né? Corrente de projeto, vocês já calcularam lá no dimensionamento de condutores. O IN é o que a gente vai definir, qual vai ser o nosso disjuntor. E o IZ, a gente calcula o nosso IZ. Como que a gente calcula o IZ? Então, ele é o nosso IC, uma corrente, né? Que corrente é essa? É a corrente que eu falei para vocês que vocês vão ter que voltar lá na tabela. Vou até abrir a tabela aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ter que olhar, por exemplo, eu escolhi o método B1, 2 condutores carregados, e a seção que eu adotei foi de 1,5. Qual é a corrente que esse condutor ele suporta dito lá na tabela? Tá? Não é nenhuma corrente que vocês calcularam, é o valor que vocês consultaram na tabela. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. E aí vão pegar esse valor e vão multiplicar. No caso, a gente não está considerando fator de correção de temperatura, a gente só está considerando o de agrupamento, e aí vão multiplicar por essa informação. Tá? Deixa eu chegar na tabela aqui para mostrar para vocês. Vou tirar desse modo para dar zoom. Eu escolhi o método B1, 2 condutores carregados. Método B1, 2 condutores carregados, e aí eu tive uma seção, baixei, saiu coisinha dali. B1, 2 condutores carregados, e aí eu adotei lá, porque eu segui a norma, 2,5 para minhas tubes. Então, o meu IC vai ser 24.
tá? Porque é o máximo de corrente que aquele condutor de 2,5 que eu estou adotando, ele suporta, certo? Então, vocês vão retomar essa tabela para obter o IC, tá? A partir do IC, vocês calculam o IZ, certo? Então, vão pegar essa informação do IC e vão multiplicar pelo fator de agrupamento de vocês, tá? Então, aqueles que tiverem um fator de agrupamento 1, o nosso IZ vai ser igual ao IC, certo? Com isso, vocês já vão ter o IP, que vocês já têm, está lá na tabela de vocês de dimensionamento de condutores, e vão ter o IZ também. Dessa forma, vocês vão conseguir escolher o disjuntor que melhor atende às necessidades de vocês. Essa é a primeira condição. A segunda condição, tá, que tem que ser calculada é o I2, que é a corrente de atuação, tá? Vocês vão informar isso, que é 1,45 vezes o valor do IZ que vocês calcularam, tá? Então, é a segunda informação que a gente precisa para fazer esse dimensionamento. Mas isso aqui é só efetivamente para saber qual é a corrente de atuação do nosso dimensionamento, tá? O que vai fazer com que a gente escolha o disjuntor é essa primeira condição, porque é um valor que tem que estar entre essas duas características. Por quê? Porque eu vou escolher um disjuntor que não vai permitir que que a minha corrente ela chegue no limite do limite, tá? Por isso que a gente escolhe um valor menor que o IZ. A gente vai considerar um disjuntor que ele vai suportar um valor maior do que a corrente de projeto que a gente calculou, mas não vai permitir que a gente chegue no limite a fim de evitar qualquer problema. Tá? É isso que essa condição ela quer nos informar. Então, é isso que vocês vão ter que calcular. O IP vocês já têm. O IZ vocês vão calcular através dessa fórmula. Depois eu vou botar todas ali quando eu mostrar a tabela. E aí, vão escolher o IN. Tá? Aqui é só escrevendo, né, essas condições, né? Que a corrente nominal do dispositivo de proteção não deve ser inferior à corrente de proteção, o IP, para que a gente consiga evitar a atuação do dispositivo quando o circuito estiver funcionando normalmente. E essa corrente IN não pode ser superior à capacidade de condução de corrente, o IZ, para a gente evitar que ele fique sobrecarregado, tá? Então, só o que eu já falei de forma escrita. E aqui alguns valores comerciais, tá? De disjuntores, tá? O padrão NEMA e o padrão IEC, tá? E aí, esse valor que vocês vão escolher, 5, 10, 15, 25, tá? Esse é o valor que vocês vão atribuir ao IN de vocês, certo? Então, é isso que precisa ser feito para a gente poder fazer o dimensionamento dos nossos disjuntores, tá? Dos nossos dispositivos de proteção. E aí eu fiz a tabela aqui, ó. Dá um zoom aqui. Que vocês vão colocar a informação do IP. No caso, essa aqui vocês não vão ter, vou até ocultar. A informação do IP que vocês calcularam lá, né? E é o IP, tá, pessoal? Não é o IP corrigido, tá? Para quem tem diferença no valor, é o IP mesmo. O fator de correção de agrupamento, vocês também já têm.
A informação do IC, que vocês vão consultar na tabela. O IZ, que vocês vão calcular, tá? Então, o IZ, vou até colocar aqui, vai ser igual ao IC vezes o FCA. O I2, que vocês vão calcular, que vai ser 1,45 vezes o IZ. E aqui vocês só vão preencher a informação do IP, do IZ, e aí o valor do IN que vocês vão adotar. Tá? Isso aqui eu vou botar aqui na tabela 36 da norma, porque todos usaram a mesma tabela. Certo? Essa tabela que vocês têm que preencher, essas informações que vocês têm que preencher. Tá? Antes de mandar o material e liberar vocês para avançar, eu tinha dito para vocês que hoje eu ia falar o que eu ia querer na apresentação final. Tá? Então, lembrando, a gente vai ter... Segunda é feriado, então a gente não tem aula, né? Terça-feira, dia 3, é a aula aquela avaliada de atividade, para quem ainda está com coisa pendente fazer. E para vocês prepararem a apresentação e a versão para me enviar. Tá? Mas eu já vou adiantar o que eu vou querer, para caso alguém queira também se adiantar no fazer. Tá? Só vou botar uma tela preta aqui do coisa para eu poder... Aqui dá o suficiente para eu... Qual é a minha ideia, tá? Na terça vocês vão fazer essas coisas. Quarta e quinta vai ser dia de apresentação. Até então eu não tinha cobrado nenhuma apresentação mais formal de vocês. Mas dessa vez vocês vão ter na apresentação final uma apresentação mais formal. O que é isso? Tá? Quem quiser vai fazer a apresentação em PowerPoint. Quem quiser vai fazer no Word. Quem quiser vai organizar, tá, em fotos, através das suas tabelas, aqueles que fizeram à mão, tá? Mas vocês vão organizar uma apresentação, vocês vão me mandar essa apresentação, tá? Então, vocês vão me mandar a apresentação até 18 horas do dia 4/11, para eu ter tempo de organizar tudo para a aula. E aí, na hora de apresentar, eu vou compartilhar a tela e vocês vão apresentar com base naquilo que eu estou mostrando, tá? Então, eu vou passando para vocês e vocês vão falando sobre para os colegas, tá? E aí, como vai ser uma apresentação formal, vocês vão mostrar para os colegas aquilo que vocês já fizeram, tá? Então, o que vai ter que ter nessa apresentação? Vai ter que ter a tabela do luminotécnico, a tabela de previsão de carga, o cálculo da demanda, basicamente a tabela, tá? A tabela do dimensionamento de condutores, a tabela do dimensionamento de eletrodutos, tabela dos dispositivos de proteção e a planta. A última que vocês me mandaram. Tá? Então, vocês vão pegar e vão fazer um resumo através dessas tabelas. Vocês já têm isso. Vocês só vão organizar. Eu quero organizar no PowerPoint. Bom, tu vai botar as tabelas ali
vai me mandar a apresentação do PowerPoint, e na hora que tu for apresentar, eu vou rodar a tua apresentação. Ah, Alice, eu não sei mexer no PowerPoint, pode ser no Word? Pode fazer as tabelas ali, e na hora eu vou mostrar o Word ali. Eu fiz tudo à mão, não sei lidar com computador, prefiro fazer à mão. Organiza as tabelas, tá? Nas fotos, me manda que eu mostro as fotos aqui. Só que tem que ser uma coisa legível para todos conseguirem visualizar, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar na terça-feira, dia do coisa, a gente vai definir quem vai apresentar na quarta e quem vai apresentar na quinta. Por quê? Porque vai ser uma apresentação mais formal. Vocês vão ter que falar sobre essas coisas, como que vocês obtiveram. Então, vai demandar um pouco mais de tempo. Eu até ia estabelecer um tempo aqui, mas não, vou deixar por vocês esse tempo, porque eu sei que igual vai demorar, vocês vão ter que falar sobre tudo, apresentar as tabelas, tá? Uma apresentação um pouco mais formal do que a gente fez aqueles 2 primeiros checkpoints, certo? A ideia é que a gente tenha, como a gente tem 8 grupos, eu acho, duplas ou coisa, tem 8 apresentações, ainda vou conferir isso, que a gente tenha 4 em cada dia, tá? Mas são essas as informações que vocês vão ter que ter, e aí terça-feira vai ser o dia para a gente tocar isso aí, vocês me mandarem para ver se tá bom, se pode ser, organizar, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Eu ia falar só na terça, mas eu resolvi mandar porque vai que alguém queira se adiantar, né? Fazer antes. Aí eu vou... não sei se vocês já copiaram isso aqui. Vou deixar mais um tempinho enquanto eu mando o resto das informações lá. A aula para o grupo. Professora, a senhora manda assim que a senhora botou aí na tela agora aí, pelo grupo? Mando, essa ordem aí? Vou mandar. Tá, ok, obrigado. Vou botar ali no grupo. Aí vou deixar aqui na tabela aqui, só vou apagar esse monte de coisa. Peraí, deixa eu botar no fundo preto para apagar. Alice, Oi. a tabela dos eletrodutos chegou a mandar ali no grupo, não? Ela tá naquele mesmo arquivo. Ela tá naquele mesmo arquivo de tabelas. Eu posso mandar ela em PDF, se tu quiser, a de ontem e a de hoje. Deixa eu ver aqui. Ela só tem no Excel só. Não, na minha não tá em PDF, só tem as 3 tabelas. Porque eu mandei em PDF só essas. Eu vou gerar elas em PDF e aí eu mando ali a de ontem e a de hoje. Tá, beleza. Só vou apagar essas coisas daqui para não atrapalhar. Mandei a aula ali e essas instruções já. Vou apagar só para não ter... Não vai sair isso aqui, não.
Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, que eu vou ter que... Senão não vai caber tudo uma do lado da outra, aí vai ficar ruim para vocês. Só vou arrumar aqui a tabela e já mando. Para caber tudo numa folha. Mandei lá, qualquer coisa é só chamar, tá, pessoal? Ok, professor. Ok. E dois. E dois. Ah, porra, tirou o bagulho. FC, não. Circuito IP, Pico, IFC,
Oi, Alice. Oi. Repete ali, o FCA, o que é mesmo? É o fator de correção de agrupamento, que tu pegou lá na tabela do dimensionamento de condutores, lembra? Que tu dividiu em eletrodutos e pegou o fator de agrupamento? Ah, o FA? Isso. É um para todos, então. No teu caso é um para todos. Tá. O FCT ninguém tem, né? Porque ninguém considerou correção de temperatura. O IC que é na tabela 36. Isso. De acordo. O circuito 1 eu adotei 2,5. Aí vai lá e vê qual é o valor. Ah, não leva em consideração a corrente, é o condutor. Isso, tu vai ver qual é o teu condutor Tá, tem de dois tipos só, então 2,5. vai E ser aí tu vai dois. lá e vai ver qual o valor da corrente que está lá na tabela, o máximo que aquele condutor suporta de corrente. E aí tu vai anotar, esse é o teu IC. Por exemplo, 1,5, 17,5, e o outro é o 2,5, 24. Isso. Você se rep... Tá, oi, Alice, eu de novo. Pode falar. Se o FCA tudo é 1, meu IZ vai ser o próprio IC, né? Sim. É, né? Você Isso. repete, então. Tá, Isso. beleza.
Oi, Alice. Eu de novo. Oi. O que é o nosso iene? O iene é a corrente do disjuntor. De quanto vai ser o teu disjuntor. Esse é o resultado do I2? Não. O iene é o que tu vai olhar aqui nessa tabela aqui, que é de quantos amperes vai ser teu disjuntor. Tá, eu não tinha visto essa tabela. Essa aí com o resultado da I2. Isso? Não é com o resultado da I2. Tu vai ter o IP Tá. e vai ter o IZ. Qual é o teu IP? 0,25. Qual é o teu IZ? Tá aqui embaixo. E o IZ 17,5. Então, tu tem que escolher um disjuntor que fique entre 0 e 25 e 17,5. Entendeu? Não peguei. Não precisa fazer conta nenhuma, eu tenho que ver qual que se Não enquadra. não tem que fazer conta nenhuma. Só ver, tu pode escolher o de 10 ou o de 15 ou o de 5. Os três dariam. Tem que ser entre 0,25 e 17. É, entre o valor do teu IP e o valor do teu IZ. Entre o IP e entre o IZ. Tem que ser um desses. Tá. Vou deixar aqui na tabela do disjuntor. Minha corrente máxima ali, então, no caso, seria a 17. É isso? Isso. E a mínima 0,25. Isso. O disjuntor tem que ser para mais ou para menos? 16 ou 20? Tu vai usar qual padrão? O IEC ou o Esse é NEM? o IEC. Tá. Aí, não, tem que ser menos do que. Não pode passar de 17. Tá, então tem que ser. Tá. Entendi. Pode ser o de 10 ou pode ser o de 16, mas O de não pode 16. passar de 17. Tá, beleza, entendi.
Ô, professora, Diga. só uma dúvida ali no cálculo do IZ, que pede que é IC vezes FCA. O FCA é o FA, né? Isso. Tá, então tá. Tá ok, obrigado. Ah, o guri é mesmo, tá?
Pessoal, quem terminou e já me mandou, tá dispensado, tá? Eu já fiz a chamada.
Ô, professora, Diga, professora, diga. pode botar a tabela da amperagem dos disjuntores para nós aí? Claro, Obrigado. nada.
Nicolas e Christian, as duplas de vocês abandonaram. Como é que tá o trabalho de vocês? Estão por aí? Nicolas, Christian. Bom, só tá os dois. Como não tô tendo retorno, qualquer coisa eu tô no WhatsApp. Vou encerrar a gravação.